somos alunos da Escola ITE, do terceiro U de Administração, e vamos falar um pouco sobre a revolta do Juazeiro. Meu nome é Maria Ellen e eu fiquei com o tópico O Período do Conflito. A revolta, ou a sedição de Juazeiro, foi um conflito popular ocorrido em 1914, durante a República Velha, entre 1889 e 1930, na cidade de Juazeiro do Norte, no sertão do Cariri, Ceará. Ocupava o cargo de presidente do país o Marechal Hermes da Fonseca, que adotou medidas de intervenção política, conhecida como Política das Salvações, a fim de combater as lideranças políticas que dificultavam a atuação do poder. Meu nome é Letícia e eu vou falar qual foi o motivo do conflito. Durante a Primeira República, a política brasileira era comandada pelos grupos oligárquicos. Em 1914, o governo do Marechal Hermes da Fonseca criou a Política das Salvações, que permitia ao governo central interferir na política dos estados e impedir que opositores ocupassem cargos como o da direção do estado. Como resultado, as oligarquias de oposições eleitas do Ceará foram impedidas de ocupar o governo, causando insatisfação entre os políticos. Meu nome é Andriele Renale e eu vou falar sobre os envolvidos na revolta do Juazeiro. Embora liderada pelos coronéis da região, que ocorreu no sertão do Nordeste, a revolta foi liderada pelo padre Cícero Romão Batista e pelo médico e político Floro Bartolomeu da Costa. Meu nome é Hanna Vitória e eu irei falar sobre o conflito em si. A revolta ou sedição de Juazeiro foi um conflito popular ocorrido em 1914 durante a República Velha, na cidade de Juazeiro do Norte, no sertão do Cariri, Ceará. Ocupava o cargo de presidente do país o Marechal Hermes da Fonseca, que adotou medidas de intervenção política conhecida como Política das Salvações, a fim de combater as lideranças políticas. Na época eram os coronéis, que dificultavam a atuação do poder. Com isso, Marcos Franco Rabelo foi indicado pelo presidente como governante do Ceará, o que descontentou demasiado os coronéis, os quais se uniram com o intuito de derrubar o governo. Importante salientar que a população já se encontrava muito incomodada com as péssimas condições de vida, agravada pela miséria e a fome. Assim, a revolta do Juazeiro adquiria um caráter messiânico, posto que a população acreditava participar de uma guerra santa, com a liderança religiosa e política de Padre Cícero. Nesse sentido, importante salientar a fusão que estabeleceu entre o clero, igreja, e os fazendeiros do Ceará. Sem espanto, a revolta foi violenta entre os coronéis, comandados pelo senador gaúcho José Gomes Pinheiro Machado, e as forças do Estado, resultando na retirada da intervenção política pelo poder do Estado, que por sua vez foi entregue novamente para as oligarquias cearenses. Por fim, Franco Rabelo foi deposto. José Genival. Causas principais da revolta de Juazeiro. Os coronéis do sertão do Ceará estavam descontentes com a interferência do governo federal na política do Estado. Através da política salvacionista, o presidente Hermes da Fonseca interviu no governo cearense para diminuir o poder das oligarquias locais. A intervenção tirou do poder a família Scioli, tradicional e poderosa família da época. O fanatismo religioso, o descontentamento e a situação da miséria da população pobre favoreceram a participação dos sertanejos no conflito. Sob a orientação e liderança do padre Cícero, acreditavam estar participando de uma espécie de guerra santa contra as forças do mal representadas pelo governo federal. Após a revolta e a disposição do interventor no Ceará, o presidente Hermes da Fonseca convocou novas eleições para o governo do estado, as quais resultaram na eleição de Benjamin Liberato Barroso para o cargo de governador e na volta do padre Cícero ao posto de vice-governador. Pelo envolvimento no evento político, o padre Cícero foi excomungado pela Igreja Católica no fim da década de 1920. Meu nome é Thalita Soares e eu vou falar um pouco sobre as consequências da revolta de Juazeiro. A revolta foi violenta, resultando em muitas mortes. O governo federal resolveu ceder, anulou a intervenção do governo cearense e devolveu o poder à família Scioli.
Após a revolta, Padre Cícero sofreu retaliações por parte da Igreja. Entretanto, permaneceu como eminência parda da política cearense por mais de uma década e não perdeu sua influência sobre a população camponesa, que passou a venerá-lo como santo e profeta. Meu nome é Lilian e eu vou falar sobre algumas curiosidades do Levante do Juazeiro. O fanatismo religioso, o descontentamento e a situação de miséria da população pobre favoreceram a participação dos sertanejos no conflito, sob a orientação e liderança de Padre Cícero, que acreditavam estar participando de uma espécie de guerra santa contra as forças do mal representadas pelo governo federal. Segundo histórias de fiéis, Padre Cícero foi considerado santo, posto que em 1889 realizou um milagre durante uma missa, transformando uma hóstia em sangue.